Bom, e agora a gente fala sobre direito da família. Esse ramo está em constante evolução. As mudanças na legislação brasileira acompanham os novos modelos de relacionamento e de família. E, inclusive, o aumento dos divórcios e o reconhecimento das uniões homoafetivas. Mas como é que o direito tem respondido a essas transformações sociais? Quais os principais desafios da justiça nesse cenário? Para tentar esclarecer essas e outras questões, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito da família, o Bruno Naide. Ele vai aparecer? Já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor Bruno, obrigada pela presença. Peço que você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, bom dia, Camila, bom dia, Diego. Meu nome é Bruno Naide, eu me descrevo como um homem branco, cabelo preto e olhos castanhos. Estou usando terno e uma gravata laranjada. Bom, para a gente começar, como que o direito da família tem acompanhado essas transformações? A gente sabe que, se a gente pensar nas últimas décadas, muita coisa tem se alterado, o número de pessoas que se divorciam e que muitas vezes tem que ter guarda compartilhada dos filhos, pessoas de mesmo sexo que agora têm a união reconhecida e que também tem que pensar muitas vezes, em questões de direito da família. Como é que o direito tem acompanhado essas transformações? Primeiro, eu vou fazer uma breve conceituação da questão do direito de família. O direito de família ele vai ali acompanhar as questões afetivas e patrimoniais das famílias brasileiras. Então, é o divórcio, é a partilha de bens, é a pensão, a regulamentação de visitas. E o direito brasileiro, ele, desde a Constituição de 1988, ele tem tido grandes avanços nesse ramo do direito, principalmente em decisões do Supremo Tribunal Federal, em que reconheceu, por exemplo, que não pode haver a diferenciação quando se trata de união estável e casamento para fins sucessórios, por exemplo, as relações homoafetivas que foram reconhecidas também pelo Supremo Tribunal Federal, sobre uma questão da dignidade da pessoa humana, e também, vendo sobre esse viés constitucional, o Supremo trouxe grandes avanços para o direito de família. Bom, por exemplo, vamos tocar num assunto que eu acho que as pessoas às vezes têm dúvidas. Em casos de famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, casamentos homoafetivos, o senhor disse que eles têm os mesmos direitos. Em caso de separação também, uma separação em que haja filhos envolvidos, haja construção de patrimônio, existe a mesma conceituação do direito da família para essas famílias? Exatamente, Camila. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, interpretando o Código Civil, que lá no Código Civil, que é até uma curiosidade, ele trazia uma diferenciação entre, inclusive, uniões estáveis, que seriam os companheiros, e o casamento, que seria o marido e mulher. Então, pela interpretação do STF, tudo isso, hoje em dia, não pode haver distinção, inclusive das famílias homoafetivas. Então, no caso de uma família homoafetiva, homem ou de mulheres, no caso de divórcio, é a mesma coisa. Vai entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens. Ou se caso ele for casado, que hoje em dia as relações homoafetivas também têm o direito de casamento, no cartório, e eles podem fazer o casamento. Então, pode haver também uma ação de divórcio com a partilha de bens. Se tiver filhos, também vai ser regulada a questão de guarda, vai ser a questão do pagamento de alimentos, que é uma coisa obrigatória para as crianças, A dignidade da criança ela tem que ser preservada no caso de divórcio. Então, tudo isso, hoje em dia, está regulamentado e o direito está preservado também para essas famílias. Em relação a, por exemplo, pessoas que coabitam na mesma casa, moram sobre o mesmo teto, um casal, mas não assinam um acordo, de união estável ou não se casam legalmente, elas também têm direitos quando se separam, ou elas têm direitos, por exemplo, em relação a plano de saúde ou algum tipo de benefício, relacionado ao cônjuge. Como é que o direito tem tratado isso? Essa é uma questão que diariamente eu recebo aqui do escritório. Doutor, a gente não é casado. Eu falo assim, mas espera aí, vamos ver, quanto tempo vocês moram juntos? A gente já está há 15 anos juntos. Isso aí é chamado de união estável. Quando se trata de união estável, as pessoas também ela têm todos os direitos preservados, mesmo que não tenha nada estabelecido em um contrato ou num acordo pré-nupcial, por exemplo. Então, ela vai ter direito, sim, à partilha e
o regime de bens que vai reger essa união estável, que ela não está devidamente escrita em um acordo, vai ser o da comunhão parcial de bens. Então, se ele não escolheu, a lei já vai escolher ali para aquela relação que o regime de bens, que é uma das partes que dá muitos conflitos quando se trata do fim do relacionamento, vai ser o da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que no caso de separação, todos os bens que foram adquiridos no decorrer daquela relação, eles terá que ser dividido meio a meio para cada um. Entendeu? Então, assim, em palavras simples, seria isso o direito da pessoa que não regulamentou ali aquela relação, aquele relacionamento duradouro e contínuo. Uma dúvida nossa aqui no estúdio: quanto tempo morando junto configura uma união estável? Não tem pela lei. Incrivelmente, não tem pela lei, não existe um prazo estabelecido. Ali vai ter que ser analisado, se caso isso chegar ao judiciário, vai ter que ser analisado por provas, por depoimentos, se aquela pessoa realmente ela tinha interesse de manter aquele relacionamento de forma pública, até status de Facebook, para quem utiliza ainda o Facebook, uma postagem em uma rede social, ela vai ser utilizada como um meio de prova para dizer, olha, era união estável, não era união estável, era apenas um namoro. Então, não tem um prazo, mas, assim, vai ser analisado as provas e os indícios daquele relacionamento para se configurar ou não uma união estável. A gente conversou, então, com o advogado especialista em direito da família, o Bruno Naide. Muito obrigada pela sua presença, Bruno. Seja sempre bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Camila. Obrigado, Diego. Boa tarde.